Um projeto para trabalhar com 300 galinhas poedeiras. Qual é a infraestrutura, o formato, equipamentos, a área necessária? Tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje. E se você ainda não me conhece, eu sou o Professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E antes de entrar no tema específico aqui, deixa eu só fazer um convite. A Escola de Avicultores vai fazer um evento Como Ganhar Dinheiro na Avicultura Caipira dos dias 5, 6 e 7 de agosto, sempre às 8 horas da noite. Um evento ao vivo, online, gratuito aqui no YouTube. Estou deixando o link de inscrição aqui no comentário, primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Se inscreve, entra no grupo de WhatsApp para receber as informações, os materiais e participar desses 3 dias de evento para a gente discutir como ter um negócio rentável e lucrativo com a produção de ovos caipiras. E hoje a gente vai olhar para um projeto para 300 aves. Eu já adianto que a área mínima, na minha visão, para quem quer ter um negócio com a produção de ovos caipiras, um negócio na avicultura caipira, essa seria uma área mínima que deveria ser despendida e separada. Um galpão de 5 por 9, aqui eu estou pegando um exemplo de um dos nossos alunos, um case de sucesso, Leandro. Eu fiz uma visita, desse novo quadro Professor Visita com ele. Vou deixar no final desse vídeo, se você ainda não assistiu, é super interessante. Toda a visita que a gente fez e ele apresenta todos os detalhes. Mas aqui eu estou pegando como exemplo um dos galpões do Leandro para a gente discutir esse projeto para 300 poedeiras. Esse galpão dele tem 5 por 9. Na minha visão, esse é um menor galpão para a gente construir para quem quer ter um negócio a longo prazo com a avicultura caipira. Mesmo que vai começar com 100 galinhas, vou começar com 100 aves, mas já constrói um galpão de 6 por 9, 5 por 9, porque já fica isso para uma estrutura futura, para um alojamento futuro. Mesmo porque fazer menor, galpões menores, 4 metros de largura ou 5 metros de comprimento, 6 metros de comprimento, eu acho que fica muito reduzido. E a diferença de você construir um galpão de 9 por 5, de 9 por 6, por exemplo, para um de 4 por 6 é muito pouca. Então vale a pena já investir numa estrutura mínima, pelo menos aí, para trabalhar com a produção de ovos caipiras. Nesse caso em específico, a gente ainda precisa contemplar uma área externa. Lembrando que na avicultura caipira é obrigatório o acesso dessas aves a uma área externa, uma área de pasto. Agora, nesse momento, não está podendo soltar. Quem é registrado, regularizado, não pode soltar as aves por conta da influenza aviária. Mas é momentâneo, em breve com certeza essas aves já estarão aí, no meio da área de pasto, na área externa do galpão, que é muito importante, é um atributo fundamental que configura a produção de ovos caipiras. E na lei, na nossa norma, na ABNT, eu posso trabalhar com 2 aves por metro quadrado na área externa. Esse é o limite, eu não posso extrapolar isso. É 2 aves de limite por metro quadrado na área externa. Nesse sentido, 300 aves eu preciso pelo menos de 150 metros quadrados. E aí eu estou falando de área total, 150 metros quadrados. Seria legal aqui uma divisão de repente, de 2 áreas, 2 piquetes, de 75 metros quadrados cada um, de 80 metros quadrados cada um, fica bom. Então, basicamente, para eu produzir ovos caipiras com 300 poedeiras, eu preciso pensar num espaço de 200 metros quadrados. Mais uma vez, esse para mim é o espaço mínimo para quem quer começar. Dá para ter no fundo de quintal? Dá para começar menor? Claro que dá, Mas tudo depende do seu objetivo, olhando como um negócio. Se for construir uma estrutura, começar de fato alguma coisa, já pense em 200 metros quadrados para já começar num tamanho legal e que tenha uma relação de investimento e benefício melhor. Falando agora especificamente do galpão, eu trouxe até como exemplo esse do Leandro, porque ele tá gabarito, Ele tá um padrão de excelência pra gente aí para a Escola de Avicultores. Ele tem 5 por 9, como eu já falei, 45 metros quadrados, mas ele tem uma altura de 4 metros no centro, 3 metros nas laterais, ele não tem paredes leste-oeste, então essa é uma recomendação principalmente para climas quentes. Às vezes a gente faz parede, mas ele aqui não fez as paredes. Isso ajuda bastante na circulação de ar, na manutenção da ambiência dentro do galpão. Um detalhe muito legal é que ele preza aí por fazer uma cobertura
na frente e atrás do galpão. Então ele coloca, né, mais uma estrutura de telhado aqui só para evitar de fato uma chuva que venha de frente, para ele também conseguir manejar os ovos quando está chovendo, enfim, muito bacana essa estrutura. Geralmente a gente faz uma casinha, alguma coisa na frente do galpão, é importante. Coisa interessante aqui, e olhando essa imagem, é por isso que eu trago um padrão, né, de excelência, tem um beiral bem pronunciado, mais de 1 metro, porque aqui tem ninho coletivo de coleta por fora, então eu tenho que pensar muito nessa infraestrutura geral quando eu vou colocar esse tipo de ninho. Tem um passeio, né, uma calçada em volta que é importante. Aqui uma coisa que chama atenção, ele colocou calha, apesar de não utilizar, né, a coleta da água da chuva, mas a calha é muito bacana, é muito interessante porque evita também ficar caindo água, respingando água aqui atrás dos ninhos. Então é um padrão muito interessante, uma altura de mureta de 40 centímetros, o ninho logo acima, altura do ninho ideal, altura da mureta bacana. Então tem tudo aqui para trazer um bom conforto, um excelente ambiente para a galinha produzir de fato, né, para você ter a máxima eficiência na atividade. Agora falando um pouquinho sobre os comedouros, sobre os equipamentos desse projeto, né? Aqui mesmo, para 300 aves, comedouros manuais. A média estabelecida pela literatura é um comedouro desses tubulares de 20 quilos para cada 30 a 40 aves. E quem é aluno da Escola de Avicultores já sabe que a gente sempre preza por um dimensionamento melhor, um bem-estar maior. Então aqui eu estou falando em 10 comedouros para todas essas 300 aves, o que dá 30 aves por comedouro de 20 quilos. Os bebedouros, nesse caso em específico, e não só nesse caso, mas quando puder, utilizar um nipo. O bebedouro tipo nipo é a melhor opção que a gente tem no mercado. Ele protege mais a água, né? Fica dentro da tubulação, tem um equilíbrio ali entre a vazão, entre a saída da água e o consumo dessas aves. Você coloca as tacinhas e essa tacinha protege para não deixar a cama ficar muito úmida, para não deixar pingar, ficar pingando na cama. Então é uma das melhores opções que a gente tem disponível. Estamos falando em 30 bicos aqui para as 300 aves. Aqui, mais uma vez, também depende muito do fabricante. Cada fabricante vai ter ali a sua especificidade, quantos bicos por metro, né, de cano. Então a gente está falando aqui em 30 bicos, em média, para essas aves, que é necessário para atender as 300. Aqui também a gente fala entre 9 a 12 aves por bico. O cálculo é de 9 a 12 aves por bico de nipple. Estou considerando aqui 10 aves por bico, um dimensionamento bacana. Então 30 biquinhos de nipple aí, se puder colocar a tacinha, já contempla esse projeto de 300 aves. É claro que pode colocar também um pendular, porque é um projeto pequeno, inicialmente dá para trabalhar com outros bebedouros que são mais econômicos na aquisição. Mas se puder já partir para um nipple, é melhor, é a melhor opção que a gente tem. E falando nos ninhos, esses ninhos são de coleta por fora. São ninhos bem em cima da mureta, por isso a importância de fazer uma mureta de 40 centímetros, porque a altura do ninho deve ser de 40 centímetros do chão. Eu coloco esse ninho na mureta para coleta por fora e eles são considerados coletivos. Aqui a gente fala em média, né, 100 aves por metro quadrado de ninho. Se eu considerar 35 centímetros, que é um dimensionamento ideal para a gente construir esse ninho, preciso de 9 metros, e é exatamente o tamanho desse galpão. É um pouco menos de 9 metros. Se eu colocar 35 centímetros por 9 metros, eu consigo 315 aves, né, mais ou menos até mais. Porque a métrica é de 80 a 120 aves por metro quadrado. Aqui eu estou falando em 100 aves por metro quadrado, eu preciso de 9 metros lineares de ninho para contemplar essas 300 aves. Então, como o galpão tem 9 metros, fica ideal, eu coloco o ninho em toda uma lateral. Assim como está nesse projeto, como o Leandro fez aqui no projeto dele. Colocou o ninho de ponta a ponta de um lado do galpão, 9 metros de ninho, contempla tranquilamente as 300 aves. E para finalizar essa parte de equipamentos, né, basicamente é o galpão, são os ninhos, comedouros, bebedouros e os puleiros. Puleiros são necessários para a Escola de Avicultores, para os nossos alunos
não tem como trabalhar sem puleiros. Ele traz a expressão do comportamento natural da ave, diminui estresse, evita canibalismo, é super importante. Os puleiros, a gente fala em média 15 centímetros de espaço linear por ave. Então eu vou calcular, é 7,5, né? 7,5 centímetros quando é franga. Quando é ave adulta, a gente está falando em 15 centímetros lineares disponíveis para cada uma. Tem todo um trabalho também que tem que ser pensado com relação ao dimensionamento das barras, com relação à altura, distância entre elas, mas de qualquer forma, para 300 galinhas, eu preciso de 45 metros lineares totais. Se eu pensar nessa configuração dessa imagem que vocês estão vendo aqui, tipo piramidal, que é 2 barras de um lado, 2 de outro, e uma no meio, né, no centro, a gente tem 5 barras. Então se eu tenho 5 linhas, né, se eu preciso de 15 centímetros, eu faço aqui nesse formato piramidal, 2 barras de um lado, 2 barras de outro, uma no centro, respeitando os dimensionamentos certinho, fica bacana o meu projeto. Beleza? No vídeo de hoje eu queria trazer alguns insights relacionados à implementação de um projeto para 300 aves, área total, equipamentos e principalmente alguns detalhes que você tem que pegar construtivos para não errar no seu projeto. E claro, participa comigo ao vivo, online, nos dias 5, 6 e 7 às 8 horas da noite aqui no canal, no nosso evento que eu vou te mostrar como ganhar dinheiro na avicultura caipira. Se inscreve no link que está aqui na descrição e no primeiro comentário. Eu espero você ao vivo.